E aí, people? Finalmente, visão, patologias. Isso é o que cai na tua prova. Porém, se você não tem a base muito boa de biofísica da visão, do que a gente fala no início, te recomendo assistir os vídeos anteriores. Caso você não tenha assistido ainda. Você assistiu, tá sem dúvida, tá bacana? Vamos aqui falar de patologias, porque isso é o que cai. Beleza? Tranquilo? Então vamos aqui, vamos junto comigo. Simbora assim. Primeira patologia que a gente fala aqui, people, é a presbiopia. Presbiopia. People, patologia muito importante nos ambulatórios de oftalmologia que você vai pegar quando você estiver na faculdade. Beleza? Ou você já pega aí na sua universidade. People, presbiopia é muito comum na população acima dos 40 anos. Geralmente, isso é até engraçado, paciente chegou reclamando de problema de visão, você já vê a idade dele. Você olha, 40 anos, a chance dele ter uma presbiopia é muito grande. Por que eu estou falando, me referindo à idade? Porque essa patologia é devido à senescência. O que é senescência? É o processo natural de envelhecimento do corpo. Com esse processo natural, o cristalino ele vai se enrijecendo. Vou botar aqui, ó, duro, botar aqui cristalino duro. Por quê? Porque eu não estou em dúvida como que escreve enrijecimento. Cristalino duro. Beleza? Qual é o problema do cristalino duro? Eu vou ter prejuízos na acomodação. E aí, ó, principalmente no momento que eu tenho a acomodação que acontece na contração do meu músculo ciliar, eu vou ter a visão que o músculo ciliar me propicia prejudicada. E aí, se você lembra bem que justamente foi a nossa última aula, o problema da presbiopia é o paciente vai referir que não consegue enxergar bem de perto. Isso é muito comum ele falar que quando está lendo, ele pega um documento assim para ler, ó, olha aqui, ele lê aqui, ó, e aí ele precisa afastar assim, ó, para conseguir ler. Beleza? Por quê? Porque ele necessita de perto de perto a acomodação dele não tá boa. Ele precisa botar o papel longe para que o foco fique em cima da retina, para que só assim ele consiga ver direito. Então, comum, em prova falar braço curto. O braço do paciente ficou curto. Isso é presbiopia, um problema para enxergar de perto. Muito comum em pacientes acima de 40 anos, tá? Independente de sexo. E aí, como é que eu vou fazer a correção para esse paciente? Geralmente, people, na prática, a gente prescreve lentes bifocais. Geralmente, porque geralmente esse paciente tem miopia também. Contudo, para a prova, correção de presbiopia, eles vão apresentar lentes positivas. São lentes convergentes. Mas se for uma prova mais danada, ele pode te apresentar lentes bifocais, tá bom? São aquelas lentes com janelinha, tá? Hoje em dia quase não se fala mais nas lentes multifocais. Mas as bifocais, dependendo do elaborador da prova, pode trazer assim. Não tem lá lentes positivas ou lentes convergentes ou lentes convexas, tá bom? Beleza? Depois da presbiopia, eu vou até... Gente, isso aqui é importante, ó. Presbiopia perto, correção positiva, tá bom? Depois da presbiopia, nós vamos para outra, muito comum também, só que aqui é mais comum em criança. Olha o que eu estou falando, é mais comum, não é exclusivo em crianças, cuidado. Que é a hipermetropia. A hipermetropia, o problema dela é que o paciente ele vai conseguir enxergar tranquilo, de boa, não está relacionado com a idade. Aqui é um globo ocular, não está relacionado tanto, né,
E aí o meu paciente ele vai ter o quê? Os raios chegando, ó, beleza, bacana. Chegou aqui nesse olho, chegou aqui nesse outro. Contudo, na hora que ele começa a refratar, ele não consegue refratar esse raio aqui para cima da retina. Ele acaba refratando lá, ó, posterior à retina. Beleza? Olha aqui o raio. O raio ele acaba refratando posterior à retina. Então, ó, a imagem ela se forma posterior à retina. Beleza? Qual é a manifestação disso? Qual é o problema disso? Isso aqui, people, vai aparecer como problema para enxergar de perto. Então, o paciente com hipermetropia, ele tem problemas na visão de perto. Por quê? Porque aqui, ó, people, o meu foco vai estar atrás da retina. Como que eu corrijo isso? A acomodação. Tenta o quê? Puxar esse foco para cá. Só que ela não consegue. O problema é o que? É muito forte, né? E quem é que a gente vê muito comum isso? A gente vê mais isso em quê? Em crianças, justamente porque o globo ocular da criança acaba sendo menor. E aí, de acordo com que ela vai crescendo, o globo ocular vai aumentando e aí, ó, começa o quê? A imagem ficar em cima da retina. Guilherme, por que a criança não reclama que não consegue enxergar bem de perto? Justamente por causa da acomodação. Beleza? A acomodação, ó, joga a imagem para cá. Por isso que toda vez que, principalmente criança, vai fazer consulta com o oftalmologista, ele dilata a pupila. Não é que ele dilata a pupila, aquele colírio, ele é um colírio antiparasimpático. Falando no nome mais correto, é um colírio anticolinérgico. Beleza? Ele trava o parasimpático. Se ele trava o parasimpático, ele trava a acomodação. Então a gente observa o quê? Que se a criança não conseguir enxergar de perto bacana, provavelmente ele tem o quê? Uma hipermetropia. Guilherme, é fácil assim? Não, né, gente? Lógico que não. Tem toda uma ciência muito mais avançada aí por trás, mas que não compensa nós aprofundarmos tanto nisso, tá bom? Então aqui, ó, deixa eu copiar esse globo. E aqui, ó, a gente vai ver como é que eu vou corrigir isso. Eu vou corrigir isso, people, ó, desta maneira aqui, ó. Os raios não estão o quê? Sendo refratados mais distantes? Sim, então eu vou colocar aqui, ó, uma lente. Vou colocar aqui, ó, uma lente. No momento que eu coloco essa lente aqui, people, os raios vão chegar novamente aqui, ó, bacana, vão chegar aqui na lente, olha só, e aí eles vão lá e refratam, ó, já refratam aqui, ó, na lente, olha só. E aí na hora que ele chega no meu complexo de lentes, córnea, cristalino, humor-vítreo, eles vão lá e terminam a refração e acabam sendo jogados aonde? Deu errado. Acabou meu lance. Acabam sendo jogados aonde? Aqui, ó, em cima da minha retina. Bacana? Olha só. A imagem acaba sendo formada em cima da retina. Essa correção aqui, people, é o que? É uma lente que acabou divergindo o que? A meu raio, né? Acabou aproximando o raio. Então a gente faz correção de hipermetropia com lentes positivas. Igual lá na presbiopia, beleza? Então, ó, para tua prova, o que tu tem que lembrar? Hipermetropia, a imagem vai ser formada posterior à retina. O problema vai ser para enxergar de perto. E a correção é com lentes positivas. E aí, people, aqui eu tô colocando a lente como se fosse um óculos.
Mas essa lente pode ser óculos, pode ser uma correção cirúrgica, pode ser o que for, tá bom? Só tô falando, ó, a correção é com lente positiva, beleza? Pode ser com óculos ou cirurgia, aí depende muito, tá? Beleza? Hipermetropia e presbiopia, ambas vão corrigir com lentes positivas. Por quê? Porque os dois problemas é para enxergar de perto. Beleza? Guilherme, beleza, entendi. Vou enxergar de perto, tenho que usar o meu problema é para enxergar de perto, tenho que usar lente positiva. E eu sei que a hipermetropia é posterior. Como é que eu lembro disso? Olha só o meu macete. Eu lembro assim, ó. Hipermetropia é uma palavra muito grande. A próxima que a gente vai falar é a miopia, tá? Hipermetropia é muito grande. Então a palavra em si, ela não cabe aqui dentro do globo. Então ela acaba indo lá para trás, ó. Para eu escrever hipermetropia, eu tenho que ir com a imagem lá atrás para ela caber aqui dentro, beleza? Se ela vai lá para trás da retina, fica o quê? Posterior. E posterior, o problema é perto. Posterior, P. P. Bacana? P de posterior, P de perto. Ah, problema de perto. Problema de perto. Eu corrijo com lente positiva ou negativa? Perto é positiva. PP. Gente, é a equipe do PPP. Beleza? Ruim, mas você vai lembrar. Tranquilo? Problema de perto. Perto é com P. Corrijo com lente positiva. Hipermetropia. Eu enxergo ruim de perto. Então eu corrijo com lente positiva. Ou lente divergente. Divergente não, perdão. Convergente. Beleza? Tranquilo na hipermetropia? Beleza, então vamos falar aqui, ó, people, da miopia. A miopia. Vou botar aqui do ladinho, deixa eu ver como é que vai ficar aqui na tela. Vai ficar bacana. Vamos falar da miopia. Miopia, de longe, mais comum que existe. Acho que a maioria de vocês que estão assistindo aí tem miopia, com algum grau de astigmatismo, mas tem miopia, beleza? Moto. Tem miopia, né? Então, ó, people, se você tem miopia, você vai lembrar o quê? Que o míope ele não consegue enxergar o quadro direito. O míope é aquele cara que não consegue enxergar bem de longe. Então, ó, vou já até colocar aqui, ó, não enxerga de longe, porque a maioria de vocês lembram disso, certo? A maioria também tende a ter miopia ou tem algum parente míope, certo? Então acaba lembrando. Mas como é que vai funcionar isso? Olha aqui, ó. Eu vou ter aqui um globo ocular, bacana. E aqui, ó, people, do mesmo jeito lá do outro, eu vou desenhar o que? Os raios luminosos chegando. Olha só. Bacana, bacana. E aí, ó, agora eles vão refratar, só que em vez deles refratarem em cima da retina ou posterior, como era o caso da hipermetropia, não. Eles refratam o que? Anterior à retina. Então aqui, ó, people, a refração, a imagem é formada anterior à retina. Imagem formada anterior à retina. Bacana? Bacana. Tranquilo. E aí aquele negócio, né, de como que eu vou lembrar que é a anterior. Lembra, miopia tem uma palavra menor, então ela cabe aqui dentro. Mesmo macete que eu usei para hipermetropia, que tinha uma palavra grande, tinha que ir lá para trás. Miopia é menor, cabe aqui dentro. Beleza? Eu uso isso, tá dando certo, o time que tá ganhando não se mexe. Então, vou usar assim. Quero corrigir hipermetropia. Então, ó, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, e vai usar uma lente. Você vai colocar aqui uma lente para este paciente. Olha só. Vou colocar aqui uma lente. Aí os raios
vão chegar nesta lente, ó. Bacana, os raios chegam nessa lente. E aí, ó, qual é o problema? O problema é que ele está formando antes do que deveria. Então eu posso fazer o que, ó? Espaçar aqui, ó. Olha só, eu espaço o raio, ó. Bacana? Porque aí, ó, eu espaçando o raio, na hora que ele refrata na lente do próprio olho, né, no meu cristalino, na minha córnea, eu consigo jogar essa formação de imagem lá em cima. Meu Deus! Eu consigo jogar essa formação de imagem, ó, lá em cima da minha retina. Bacana? Então, ó, eu vou fazer a correção de uma miopia com o quê? Com lentes negativas. Lentes negativas. Ou também eu vou botar aqui, ó, lentes divergentes, porque eu gosto muito de lembrar que é divergente, porque tem uma piada. Que piada? A piada é o seguinte: por que o míope não vai no zoológico? Ah, Guilherme, não sei. Por quê? Porque ele usa lentes divergentes. Beleza? Eu vou rir porque eu não sei se vocês vão rir aí, né? Mas o míope não vai no zoológico porque ele usa em lentes divergentes. Guilherme, não entendi. Ah, sinto muito. Beleza? Se não entendeu, me manda mensagem no privado, que é importante que você entenda. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, miopia eu vou corrigir com lentes negativas, tá bom? E na receita você vê o grau negativo, a dioptria negativa, tá bom? E aí, o que eu tenho que lembrar para a prova? Vamos destacar aqui, ó. Miopia, o problema é para enxergar de longe. Bacana. A imagem é formada anterior à retina e eu corrijo com o quê? Com lentes negativas. Negativas ou lentes divergentes, tá bom? Por quê? Porque a gente vai no zoológico para ver animal. O míope não vê animal, ele só vê gente, porque usa lentes divergentes. Acabei explicando a piada para quem não entendeu, vai que, né? É ruim explicar a piada, mas é isso aí. A última patologia de importância significativa para a prova é o astigmatismo. E eu já dei, para quem assistiu os demais vídeos, viu que eu dei um spoiler nela na aula de lentes, né? O astigmatismo, people, ele tem uma relevância considerável, tá? Muito considerável, porque é presente em muita gente. Inclusive o meu problema mesmo de visão é astigmatismo. O que acontece? A nossa córnea, ela é redondinha, bem bonitinha. Ó, ela é redonda, bacana, simétrica, tal. Já a córnea do paciente que tem astigmatismo, não. Ela é uma córnea o quê? Olha só, que um dos seus eixos acaba o quê? Sendo maior. Então, assim, aqui, ó, no astigmatismo, eu vou ter o quê? Uma córnea oval. Beleza? Quando o paciente tem a córnea oval desse jeito, ele possui o quê? Vários focos. Então, ó, o paciente astigmata, pessoal, ele vai ter o quê? Uma córnea oval. Essa córnea oval vai fazer que ele forme vários focos. Alguns focos podem parar em cima da retina, outros não. Por isso que é muito complicado você falar que o astigmata enxerga bem de longe e ruim de perto. Não, ele pode enxergar ruim dos dois jeitos. Beleza? Então, astigmata é um pouco mais complicado o buraco, tá? Mas o que é importante você saber? Que o formato bonitinho, redondinho da córnea já era. Essa córnea ela pode ser oval ou pode ter algum outro defeito, tá? Defeito na sua morfologia. E isso vai gerar vários focos. Beleza, Guilherme, vai ter vários focos. Como é que eu posso ajudar esse paciente? Olha só, ajudar. Talvez não resolva, tá? Porque isso é muito complicado. Eu vou prescrever o quê? Uma lente que tente o quê? Pegar esses vários focos e alinhar.
Então eu vou prescrever para esse doente, para essa pessoa que usa, que tem astigmativos, lentes cilíndricas. Então, para sua prova, eu tenho quase certeza, se eles cobrarem, eles vão diretamente cobrar o tratamento do astigmatismo, que é o que? Lentes cilíndricas. Eles não vão te perguntar se ele enxerga bem de perto. Não, eles não vão perguntar isso. Astigmatismo, eles vão falar, ó, esse paciente tem astigmatismo. Como que eu trato? Lentes cilíndricas. Tal paciente usa lentes cilíndricas. Ele provavelmente tem o que? Astigmatismo. Tá bom? Beleza? People, é assim que cai. Essas quatro não, né? Foi 4 que eu falei? Eu já até perdi as contas. 1, 2, 3, 4. Essas 4 são as que tem mais chance de cair, tá bom? Beleza? Por quê? Porque são as patologias mais comuns e aparecem no Ibrahim Renini, tá? Mas existem mais duas que eu não vou anotar, mas eu vou comentar aqui, ó, tete a tete com você, que é qual? A catarata, certo? A catarata nada mais é do que uma deposição no cristalino. Igual a presbiopia, isso acontece com a idade. Só que a diferença da catarata para presbiopia é que a presbiopia deixa o cristalino rígido, deixa o cristalino duro. Eu não consigo fazer acomodação. Já na catarata não. Essa deposição deixa o cristalino opaco. Então eu deixo de ter uma lente transparente. Então a pessoa não enxerga, vai perdendo a visão aos poucos. Qual é o problema da catarata? É que ela não dói. Ou eu não percebo que estou o quê? Enxergando bem de longe ou de perto. Ele vai perdendo as visões ao pouco até que chegou no momento crítico, né? Então por isso que é importante estar sempre fazendo o quê? Consulta com o oftalmologista, porque ele sempre vai o quê? Fazer oftalmoscopia direta, tá? Observar seu cristalino para ver se ele está ficando opaco. Isso acontece em pacientes mais idade, tá? Já tendo catarata, a correção é fazer a cirurgia, troca o cristalino por um cristalino postiço, né? Por um cristalino artificial. Os pacientes idosos falam, né? Que antes enxergavam mal e enxerga até, isso eu falo porque eu já ouvi, o cu da mosca. Então isso é muito engraçado e você vê muito isso presente. E a segunda, que não fala tanto, mas eu vou comentar, é a hipovitaminose A. A hipovitaminose A é o que? É uma baixa de vitamina A. O paciente tem pouca vitamina A, ele vai ter um problema chamado cegueira noturna. A vitamina A ela é uma precursora do 11-cis-retinal, que faz parte lá da fotoquímica da visão. Bioquímica da visão que a gente comentou na formação de imagem, tá? Isso é mais comum que nos meus bastonetes. Se eu vejo mais comum nos bastonetes, o bastonete é responsável por luminosidade. Então esse paciente vai ter cegueira noturna. Cegueira noturna é igual hipovitaminose A. Falta vitamina A. Beleza? Finalizamos o módulo de visão. Grande abraço e até o próximo.